A passagem de hoje é Gênesis capítulo 49, versículos 1 a 12. Vamos ler juntos. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então, o contaminaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque, no seu furor, mataram varões e, na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa, em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes, brancos de leite. Amém. Jacó, sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, chamou seus 12 filhos para abençoá-los. O texto que lemos hoje mostra Jacó chamando os 4 filhos que teve com Lia, Ruben, Simeão, Levi e Judá, para lhes dar a sua bênção. Jacó está abençoando seus filhos. E esta bênção não é simplesmente um pensamento pessoal, ou um desejo de Jacó. Trata-se de uma profecia sobre o futuro das 12 tribos de Israel, que surgiriam dos descendentes de seus filhos. Em suma, podemos ver que esta não é a bênção pessoal de Jacó, mas sim a transmissão e proclamação da vontade de Deus para as 12 tribos de Israel, que seriam formadas por seus filhos. Espero que através desta palavra possamos refletir, compreender e aprender como podemos receber a bênção de Deus. Jacó começa a bênção com os filhos de Lia, e o primeiro é Ruben. Como é a bênção de Jacó para Ruben? Nos versículos 3 e 4, ele diz o seguinte: Vamos ler juntos? Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então, o contaminaste, subiste à minha cama. Amém. No versículo 3, vemos que Jacó reconhece seu filho Ruben como o primogênito da casa. Ele diz que, como primogênito, Ruben foi a sua força e o princípio do seu vigor. Além disso, diz que entre todos os irmãos, ele era o mais excelente, o mais digno e o mais poderoso. São palavras de grande bênção. Podemos imaginar o orgulho de Jacó e a confiança que depositava em seu primogênito Ruben. Mas o que aconteceu? Todas essas boas bênçãos foram anuladas. O versículo 4 diz o seguinte: Porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Foi o pecado de profanar o leito de seu pai, deitando-se com Bila, a concubina de seu pai, que desviou a vida de Ruben da bênção para a maldição. Ruben era totalmente qualificado para receber a bênção da primogenitura. O próprio Jacó o chamou de primogênito. E como ele era superior a seus irmãos em todos os aspectos, a porção do primogênito naturalmente deveria ter sido sua. No entanto, por causa de seu erro, ele não pôde receber a bênção da primogenitura. Em 1 Crônicas 5, versículo 1, a avaliação do cronista sobre isso é a seguinte: Deixem-me ler para vocês.
Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas, porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Amém. Isso significa que aquele que deveria receber a bênção da primogenitura foi privado de seu direito e de sua bênção por causa do pecado que cometeu. A situação de Ruben nos lembra de quem? Da história de Esaú. O preço que Esaú teve que pagar por escolher saciar sua fome imediata em vez de seu direito de primogenitura foi enorme. O mesmo aconteceu com Ruben. Ele teve que pagar um preço enorme por ter profanado o leito de seu pai. A bênção do primogênito não simboliza apenas a bênção do pai, mas a bênção de Deus. Ruben teve que arcar com o preço de se afastar da bênção de Deus. Em seguida, quem são? Simeão e Levi. Como é a bênção para eles? Vamos ler juntos os versículos de 5 a 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor, mataram varões, e na sua teima, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Amém. Jacó trata Simeão e Levi em conjunto. O que eles fizeram? Eles cometeram o ato de exterminar os heveus em Siquém. Sob o pretexto de vingar sua irmã Diná, cometeram um massacre cruel e brutal. Jacó lança uma maldição sobre eles. No versículo 7, ele diz: Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Jacó os amaldiçoa, dizendo que seriam espalhados em Israel. Como essa maldição se cumpriu? A expressão espalhados em Israel significa que eles seriam dispersos e não receberiam uma porção de terra como herança. Primeiro, a tribo de Levi, que desde o início não possuiu terras de forma independente. Por isso, seus membros tiveram que viver espalhados pelas 48 cidades das 12 tribos. E a tribo de Simeão recebeu algumas cidades pertencentes a Judá como sua herança, mas em pouco tempo foi absorvida pela tribo de Judá e desapareceu da história. Podemos confirmar que a maldição de Jacó sobre eles se cumpriu literalmente. No passado, o ato de Simeão e Levi para vingar Diná deve ter lhes parecido uma ação justa e correta. No entanto, foi apenas um evento que trocou os papéis de agressor e vítima. Foi uma ação destrutiva que não conseguiu quebrar o ciclo vicioso da violência. Embora eles possam ter tomado essa decisão para estabelecer a justiça, no final, não puderam escapar da maldição de Deus. O próximo é Judá. Como é a bênção para Judá? A bênção que Jacó deu ao seu quarto filho é a mais longa depois da de José. Jacó declara muitas bênçãos sobre Judá. Um reinado eterno, soberania, prosperidade e autoridade para governar todos os seus irmãos. O versículo 8 diz que seus irmãos o louvariam e seus inimigos seriam esmagados por ele. Além disso, se olharmos para as imagens aplicadas a Judá, vemos que foram usadas figuras como o filhote de leão, o cetro de um rei e o bastão de um governante. O leão era considerado o animal mais forte e majestoso, simbolizando autoridade e poder. Essas imagens estão relacionadas ao direito de governar. No entanto, o texto diz que o alcance do domínio que viria sobre Judá se estenderia a todas as nações. Lerei o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém. Isso significa que todos os povos se congregarão a Judá. Ao olharmos para a profecia de Jacó sobre Judá, podemos ter um vislumbre do Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Judá para governar o mundo todo. Os versículos seguintes, 11 e 12,
descrevem bem quão abundante e belo será o reino governado pelo Messias vindouro. No texto que lemos hoje, bênção e maldição aparecem juntas. Em nossos corações, gostaríamos de ouvir apenas palavras de bênção e que somente coisas boas acontecessem. No entanto, contra a nossa vontade, a maldição sempre nos espreita. Então, vamos pensar um pouco. Que diferença existe entre Rúben, Simeão e Levi, que ouviram a profecia da maldição, e Judá, que ouviu a profecia da bênção? Qual seria? Que diferença existe? O que me chamou a atenção foi a origem da bênção. A bênção se origina do homem ou de Deus do alto. A semelhança entre Rúben, Simeão e Levi é que eles pensavam que podiam alcançar a bênção com seus próprios pensamentos e habilidades. O ato de Rúben de se deitar com Bila, a concubina de seu pai, não foi um simples desvio sexual, mas um ato político. O que isso significa? Ele lançou um desafio a seu pai Jacó, que estava levando a família à ruína. Era como se dissesse: pai, pare com isso. Não exerça mais nenhuma liderança sobre nossa família. A família está cheia de favoritismo, ciúme, ódio e conflito por sua causa. Por favor, pare agora. Ao lançar este desafio, ele queria dizer que ele mesmo assumiria a liderança, herdaria o legado como primogênito e seria o chefe da família. É compreensível. Rúben foi alguém que, a partir de sua posição, se esforçou para reerguer a família da aliança que estava desmoronando. E quanto a Simeão e Levi? O que cometeram é, sem dúvida, um grande pecado que não pode ser lavado ou desculpado. No entanto, é possível entender seus sentimentos. Com o lema, olho por olho, dente por dente, eles quiseram vingar sua irmã. Ao fazer isso, não apenas visavam consolar sua irmã, mas também tinham a intenção de punir aquela tribo cheia de pecado. Eles realizaram esses atos com a mentalidade de que deveriam remover o mal e estabelecer a retidão e a justiça. O ponto em comum entre esses três homens é que eles pensavam que podiam alcançar a bênção e a paz com seus próprios pensamentos, força e habilidade. Através de suas ações para alcançar a bênção e a paz, o que aconteceu? A bênção foi alcançada? A paz foi alcançada? Não. Por outro lado, como foi com Judá? No texto, não há nenhuma menção sobre os acertos e erros de Judá. Claro, em Gênesis, vemos que Judá cometeu tanto atos bons quanto maus. Mas aqui Deus não menciona de forma alguma as ações passadas, ou os erros de Judá. Deus simplesmente declara a bênção sobre ele. O versículo 8 diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Quando Deus diz a Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, ele está simplesmente proclamando a bênção sobre a vida de Judá e de seus descendentes. Ele está declarando a bênção. A bênção não dependia do que Judá era ou do que tinha feito. Deus simplesmente o escolheu, proclamou e concedeu a bênção do alto. Judá recebeu essa bênção de Deus. Ele a recebeu do alto. O que isso significa? Na história de Judá, não há nenhum esforço humano ou justiça própria para alcançar a bênção. Aparece apenas o zelo de Deus, que primeiro escolhe, se aproxima e proclama a bênção. E quanto às nossas vidas? Com o que vocês estão tentando construir e alcançar a bênção? Vocês pensam que devem alcançar a bênção e a paz em suas vidas com suas experiências, seus esforços, sua sabedoria, seu conhecimento mundano ou suas qualificações? A bênção que devemos desfrutar e buscar não é a que começa de baixo, mas a que é derramada do alto. É isso que devemos buscar. Basta que busquemos, desfrutemos e experimentemos a bênção que começa em Deus, a bênção que Deus proclama. Nós já somos santos que receberam e desfrutam dessa bênção. Não é verdade? Deus veio a cada um de nós, sem questionar nossos acertos e erros, e simplesmente nos tornou uma bênção, dizendo: você será uma bênção. E nos chamou para uma vida que transmite essa bênção. Somos seres que devem desfrutar da bênção dada do céu e transmiti-la ao mundo.
Peço sinceramente que hoje e sempre possamos viver desfrutando, experimentando e transmitindo a bênção que é derramada do céu em nossas vidas.